Quando a gente fala sobre vilões de Jojo, o Diávolo sempre fica ali naquele meio termo, onde o pessoal não chega necessariamente a odiar, mas existe um certo consenso que ele não é lá tão interessante. Inclusive, essa foi a minha impressão quando eu assisti a parte 5 pela primeira vez. Nesse vídeo eu tô disposto a ir a fundo nesse personagem para dizer porque eu acho o Diávolo sim um baita vilão em Vento Áureo. Eu sou o Rick e seja bem-vindo a mais um vídeo. Rimane solo il risultato che voi sarete distrutti. L'eterna cima esiste solo per me. Puoi cantare canzoni di tristezza nel monte senza piede. Diávolo é o antagonista principal da parte 5 de Jojo. Ele é o chefe da máfia, e o que a gente sabe dele em grande parte da história é que ele faz de tudo para esconder sua identidade e rastros. No entanto, houve algum momento da vida que pelo visto ele fraquejou, e isso resultou no nascimento de Trishulna, na qual o Diávolo só descobre a existência muito tarde. Quando falamos de Diávolo, também falamos de Doppio. Ambos são personalidades de um mesmo corpo, mas o que a gente tem indicado na história é que o Doppio é a personalidade principal, enquanto o Diávolo é uma espécie de parasita que consumiu todo o resquício de vontade da personalidade original. Isso é indicado durante o nascimento do bebê, que tem os olhos do Doppio e não do Diávolo. Doppio é uma pessoa aparentemente gentil, ele não tem grandes ambições a não ser obedecer ao chefe. O que é fácil de interpretar acompanhando a história é que ele foi desde a infância uma criança manipulada pela persona do Diávolo, que usa o Doppio como um disfarce para cumprir seus objetivos pessoais. O Doppio é praticamente uma criança manipulada. O que eu tiro disso é que, como o Diávolo é parasita, ele não tem controle absoluto do corpo, apenas se o Doppio permitir. Por isso ele manipula o moleque e tem até um certo carinho por ele. Dá pra ver isso na forma que ele se retrata o Doppio como meu Doppio, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que gosta mais do Doppio do que do Diávolo, mas pra mim, o verdadeiro valor na existência do Doppio é justamente fazer a gente entender a verdadeira natureza do Diávolo, que é ser o puro mal. Para mim, os erros das pessoas ao analisar o Diávolo começam quando tentam procurar explicações sobre. Ah, mas não dá para entender nada do flashback dele. Sim, esse é o propósito. O personagem do Diávolo é concebido como se fosse uma lenda urbana. Ele escondeu o máximo de vestígios do seu passado, e o que a gente sabe é digno de um roteiro de filme de terror protagonizado pelo próprio diabo. Ele nasceu de uma mãe que estava dentro de uma prisão feminina, sem contato com homens. Foi morar com um padre, de algum jeito encontrou a mãe, enterrou ela debaixo da casa e incendiou sua vila, desde então sendo dado como morto. É isso que sabemos. Depois disso só existe uma lacuna entre todos os outros eventos, que deixa a gente sem saber como ele chegou ao ponto de ser o chefe da máfia. A questão do Diávolo é que ele é uma existência antinatural. O Polnareff até teoriza que a existência dele tenha surgido através de algum trauma de infância que separou as personalidades do Doppio, mas eu acho bem distante da caracterização do personagem. O Diávolo é nada mais nada menos que uma persona maligna, corrupta, egoísta. Como o próprio nome indica, ele é o próprio diabo. E eu acho que é isso que faz esse personagem tão interessante. Ele é uma existência extremamente bizarra e totalmente diferente de tudo que a gente viu antes na série. Principalmente porque ele não tem humanidade nenhuma. O mais próximo que ele chega a ter é um aparente carinho pelo Doppio, como eu disse antes. Mas isso não impede ele de se desfazer do Doppio sem pensar duas vezes. Ele é o puro mal pelo puro mal. Alguns podem dizer que isso faz dele um vilão muito raso, mas ele na verdade é apenas uma vertente dos diferentes tipos de maldade em Jojo. Sendo assim como Jill e Kira, alguém que queria estar no controle do seu destino e se sente extremamente ameaçado quando não o consegue. Alguém que queria controlar o próprio destino. Um dos pontos centrais do Diávolo mesmo é que ele é extremamente paranoico, e é aí que a gente vê a parte mais complexa da sua personalidade, na forma que ele age. Escondido das sombras, com receio de que até pessoas comuns o enxerguem. Por isso ele também anseia pela flecha, porque só com ela em mãos que ele pode ter o controle absoluto do destino.
O Kira, apesar de esconder a identidade, tinha confiança absoluta no seu stand. Então, quando o Shigeshi descobre a sua identidade, ele apenas o mata sem dó e age normalmente depois disso. Já o Diávolo não. Para ele poder se revelar, seria apenas em uma situação onde ele tivesse o controle do destino em suas mãos. Por isso ele só revela a face quando está de frente do Polnareff com a flecha. É irônico pensar que o poder do King Crimson é de justamente poder fazer o Diávolo pular as consequências do destino. Ele vê 10 segundos no futuro, podendo se preparar para o que está por vir. E ainda pode apagar o tempo e ignorar as coisas que lhe vão fazer mal. É de fato o poder de um rei, que permite o Diávolo sempre estar acima e com o controle do presente e do futuro. No entanto, tem uma coisa que o Diávolo ainda não tem controle, que é o seu passado. Um vilão que escondeu tanto o seu passado que nem o espectador o conhece. Essa é uma das coisas que eu mais gosto no Diávolo. E essa questão reforça muito essa paranoia dele, porque a única coisa que ele de fato não tem controle com seu stand é o passado. A Trish surge através de um caso que veio à tona, na qual nem ele tinha conhecimento. Ele dormiu com uma mulher uma vez, abandonou ela e escondeu todos os seus rastros depois disso. Mas isso não apaga que dentro daquela mulher havia uma semente, que anos depois, levaria o Diávolo à ruína. Diávolo tem medo do passado por isso, porque ele não pode o controlar. E ele, como rei, só se sente bem quando está no controle das coisas. Diávolo é uma persona paranoica, megalomaníaca, e para mim a chave dele ser um bom vilão é como o Araki consegue caracterizar tão bem esse personagem. Todos esses detalhes da personalidade extremamente paranoica de um ser que busca dominação é muito bem escrita. O Diávolo quer ter o controle de tudo, por isso ele se esconde. O medo de Diávolo não é da sua identidade, mas puramente de não conseguir ter esse controle absoluto do destino. Ele quer aproveitar eternamente do seu apogeu. E eu gosto muito do contraste que se faz entre ele e o personagem do Giorno. Um acredita que enquanto seguir seus ideais, o destino lhe recompensará. Já o outro tenta em toda oportunidade manipular o destino para se dar bem. Enquanto o Giorno está disposto a se sacrificar e perder a vida pelos amigos, ou puramente para executar os seus planos, o Diávolo sempre opta por apagar as consequências das ações que vão lhe causar algum tipo de mal. O erro do Diávolo é o erro de grande parte dos vilões de Jojo: se achar acima do destino, achar que sua respectiva existência é maior ou escolhida por essa força que existe no universo de Jojo. Giorno em nenhum momento se bota como maior que o destino, ele apenas faz o que considera certo, perde amigos no caminho, sofre as consequências de enfrentar o diabo, mas não as nega. Ele consegue conviver e superar as perdas, diferente do Diávolo. Giorno e Bucciarati viveram infâncias difíceis, testemunharam o pior que o tráfico de drogas poderia fazer. E a entidade por trás dessa realidade distorcida é o Diávolo. A parte 5 conversa sobre isso, sobre o que é a realidade e como podemos alcançá-la. E é aí que a filosofia do Giorno e do Diávolo se encontra. O diabo paranoico que usa da dominação para criar um império de homens que o temem, ou o Filho de Deus, que sacrifica do seu corpo e alma pelos seus homens e para mudar a realidade distorcida pelo demônio. Quem vencerá no final? No final da parte, o Bucciarati se sacrifica pelo Giorno agradecendo, dizendo que graças ao Giorno ele pôde encontrar o sentido em sua vida. Tal sacrifício que nenhum homem de Diávolo faria por ele, porque Diávolo também nunca esteve disposto a se sacrificar por ninguém. O Doppio é descartado por ele, não morre dando a vida pelo chefe. No final, aqueles homens que estavam ao seu comando foram muito mais influenciados por um garoto de 15 anos com um sonho genuíno do que pelo chefe da organização. E ao atingir o Requiem, Giorno alcança o que Diávolo nunca conseguiu alcançar: o clímax, o apogeu. Assim, ele bota o Diávolo num ciclo infinito de mortes. Ele que sempre quis desfrutar eternamente do seu reinado, agora eternamente vai sofrer com a morte. Não existe passado, presente nem futuro para o diabo. O seu castigo é o inferno, uma realidade onde ele está para sempre preso, com o destino selado de morrer, morrer e morrer. Para mim, o Diávolo é sem dúvidas um dos personagens mais complexos de Jojo. O seu poder é sensacional. A presença que ele tem na história é incrível e eu adoro como ele realmente não é um vilão de lutas. Todos os personagens que ele mata na parte 5 é pela surdina,
Rapidamente ele aparece e tira a vida de alguém. Você piscou e o diabo fez o seu estrago. 帝王はこのディアブルだ。以前変わりなく。俺は帝王だ。俺が目指すものは絶頂であり続けることだ。天がクリムゾン。Ele tem uma obsessão pelo controle que eu diria que é mais doida que a do Dio, porque ele age de forma muito regrada, muito cuidadosa, o que é até perigoso para uma história, porque faz com que ele realmente apareça menos que outros vilões. Mas no final das contas eu acho que isso foi uma jogada do Araki que permitiu que o Diavolo fosse o melhor que poderia ser, estando pleno no seu contexto e personalidade. O Doppio para mim é um grande extra, que complementa todo o lance do mistério do Diavolo. Reforça como ele é uma existência bizarra e que consome o hospedeiro como se fosse uma espécie de demônio controlando a sua vítima. Muita gente se pergunta se é justo a conclusão dele de sofrer eternamente, mas isso vai muito além. O Diavolo fez um estrago na Itália que a gente vê se refletindo em praticamente todos os flashbacks do grupo do Bucciarati. Aquela Itália que abandona crianças, as drogas, foi criada por Diavolo, e o seu castigo é algo muito maior. Diavolo sofre do looping de mortes porque foi o vilão de Jojo que mais tentou se botar acima do destino. Não à toa, o Doppio morre de forma muito mais tranquila que ele. O seu stand permite ele não sofrer as consequências que todos nós sofremos. E Jojo, principalmente a parte 5, fala sobre como as adversidades constroem o nosso caminho para a vitória. A gente vê isso, por exemplo, na morte do Abakio. Quando o policial, ele se rendeu ao caminho mais fácil, e isso gerou a morte do seu colega. Aceitar a propina fez da sua vida uma miséria, e ao conhecer o Bucciarati e o Giorno, ele passa a ajudá-los nesse caminho íntegro de melhorar a Itália. Por isso mesmo a morte do Abakio é tão bonita. O Giorno é em todos os sentidos esse Messias que dá a vida pelos seus irmãos, fere o próprio braço para guiar o Mista, arrisca ser envenenado e morrer pelo Purple Haze para salvar o Fugo, se sacrifica revelando o lugar do stand inimigo pro Abakio e por aí vai. O que vocês acham do Diavolo? Eu consegui mudar alguma das suas percepções nesse vídeo? Eu espero que sim. Eu sou o Rick, se curtiu a análise deixa like e se inscreve porque me ajuda bastante. E é isso aí. Tenham um bom giorno.